E aí, beleza? Preparado para a nossa aula de biologia? Sim, que legal, hein? Olha só, estamos dentro da citologia e vamos conversar agora sobre citoplasma. Tudo bem? Para começar, vou trazer uma visão geral, depois a gente vai falar de partes mais específicas. Observe só. Primeiro, qual seria o conceito de citoplasma? Seria toda a porção gelatinosa que preenche o interior da célula, ou seja, o meio intracelular. Inclusive, se você pegar pelo próprio nome, é o plasma da célula, ou seja, a parte viscosa, a parte fluida, gelatinosa da célula. Tudo bem? Esse citoplasma, quando eu penso em células procarióticas, ele preenche todo o conteúdo interno. Quando eu penso em uma célula eucariótica, eu já digo que o citoplasma é a região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo, ou seja, a região que fica entre a membrana plasmática e a carioteca. Nos eucariontes, nós temos alguns componentes que formam o citoplasma. Por exemplo, o hialoplasma. O hialoplasma corresponde à água, os nutrientes minerais e os nutrientes orgânicos, ok? Então seria essa parte aí química do citoplasma. Tem o citoesqueleto, que representa uma rede de proteínas interligadas, que forma, como o próprio nome sugere, o esqueleto da célula. Temos as organelas. As organelas são estruturas que têm forma e função específica dentro da célula. Então, cada organela tem um nome, cada organela faz uma função. E poderia também citar, que eu não listei aqui, algumas inclusões citoplasmáticas, como, por exemplo, gotículas de gordura, que ficam aglomeradas em certos pontos do citoplasma. Tudo bem? Passando agora a conversar sobre esses componentes do citoplasma, eu listei dois nesse primeiro momento. Temos os ribossomos e o citoesqueleto. Os ribossomos, eles estão presentes em todas as células. São feitos, basicamente, são pequenos grânulos feitos de duas subunidades e cada subunidade é feita de um RNA ribossômico e de uma proteína, tá? E de proteínas. Então, essas subunidades, elas se juntam e formam o ribossomo. O que o ribossomo faz? Bem, ele participa da última etapa da síntese proteica. A síntese proteica, ou a produção de proteínas, ela é dividida em fase de transcrição e de tradução. Onde eles participam? Na etapa da tradução, que ocorre no citoplasma. Tudo bem? Bem, então a função, síntese proteica. Quando eu falo em citoesqueleto, eu penso numa rede de proteínas, numa rede interligada de filamentos proteicos, e esse citoesqueleto, observa só, ele ocorre apenas em células eucariontes, apenas em células eucarióticas, tá? E nós temos três tipos. Temos os microfilamentos, que são proteínas cuja mais conhecida é a actina, que confere à célula movimento, em especial nas células musculares. Temos os microtúbulos, que são feitos de um tipo de proteína chamada tubulina. Esses microtúbulos são muito importantes na formação dos cílios e flagelos das células que possuem, no processo de divisão celular, formando o que a gente chama lá de fibras do fuso, né, que participam da divisão. E a gente tem os filamentos intermediários, onde a proteína mais conhecida é a queratina, tá, que tem função tanto dentro como fora da célula. Tranquilo? Tranquilo mesmo? Então vou apagar a luz e volto já. Muito bem, para a gente continuar, chegamos aos centríolos. O que são os centríolos? Eles representam um conjunto organizado de proteínas tubulares ou simplesmente microtúbulos. Nossa, Davis, a gente viu microtúbulos quando estava vendo o citoesqueleto. Pois é, são os mesmos. Então esses microtúbulos, eles se arranjam de maneira altamente organizada, formando os centríolos lá nos chamados centrosomos, ou centro celular, ok? Legal. Como a gente viu no citoesqueleto, os centríolos também são exclusivos de células eucarióticas, ou seja, estão apenas em eucariontes, e eles são responsáveis pela formação dos cílios e dos flagelos. Os cílios e os flagelos são proteínas que se projetam da célula, ou seja, vão para fora da célula e auxiliam principalmente no processo de locomoção. Os cílios, normalmente curtos e numerosos, e os flagelos longos e em pequena quantidade. O espermatozoide, por exemplo, humano, tem um longo flagelo, ok? Chegamos ao retículo endoplasmático. Bem, aqui a gente tem uma organela membranosa. Temos uma organela que faz parte do sistema de endomembranas, exclusivo dos eucariontes e tem como função geral realizar o transporte de substâncias. Por quê?
ele ocupa grande volume do citoplasma. Então, muitas substâncias passam por dentro dele. Representa um conjunto de canais e membranas interligadas. Ele é dividido em dois tipos, retículo endoplasmático agranular e granular. Granular vem de grânulos, exatamente, grânulos de ribossomos. O retículo endoplasmático granular tem ribossomos e tem como função a síntese proteica. Só que as proteínas que normalmente vêm desse retículo são proteínas que vão ser exportadas, que vão agir fora da célula. Já no caso do retículo endoplasmático granular, ele não tem ribossomos, então ele não sintetiza proteínas, mas ele está associado ao metabolismo de lipídios e também ao armazenamento de cálcio, em especial nas células musculares, ok? Já o complexo golgiense é uma organela que normalmente fica próximo ao retículo, enquanto o retículo fica próximo ao núcleo. É também uma organela membranosa, são bolsas achatadas e empilhadas, também é exclusivo de eucariontes e tem duas funções básicas. Armazenar substâncias que normalmente vêm do retículo endoplasmático e a segunda é realizar a secreção celular. Substâncias que devem ser mandadas para fora da célula, elas passam pelo complexo golgiense, que empacota essas substâncias, forma as vesículas que vão ser direcionadas até a membrana para dali serem exportadas. Tudo bem? Vou apagar e volto já com outras organelas. Muito bem, para a gente continuar, chegamos então aos lisossomos. Na verdade, esse conjunto de organelas que eu vou citar agora, lisossomos, peroxissomos, glioxissomos e vacúolos, são três organelas exclusivas de células eucarióticas e que têm uma coisa em comum. Todas elas são grandes vesículas, produzidas a partir do complexo golgiense, e que contêm sempre algumas enzimas que realizam alguns processos químicos, algumas reações químicas, que vêm do retículo endoplasmático rugoso. Então, se perguntar em um determinado exercício a origem dessas organelas, você pode dizer que a vesícula veio do complexo golgiense e que as enzimas que elas contêm vieram do retículo endoplasmático rugoso. Tudo bem? Vamos agora conversar um pouquinho sobre cada uma? Olha só, os lisossomos então são pequenas vesículas ricas em enzimas digestivas. E aí, como está bem claro pela ideia das enzimas, a função é a digestão celular. Lembrando que essa digestão celular, ela tanto pode acontecer com substâncias que vêm do meio externo à célula, para dentro da célula, pelos processos de fagocitose ou pinocitose, tudo bem? E aí eu chamo de uma digestão heterofágica, ou os lisossomos podem digerir estruturas de dentro do próprio citoplasma, como organelas desgastadas em um processo de regeneração. A gente chama de digestão autofágica, tudo bem? Os peroxissomos são pequenas vesículas contendo a enzima catalase ou peroxidase. Essa importante enzima, ela é fundamental para a quebra da água oxigenada, que também é conhecida como peróxido de hidrogênio, e a fórmula química é essa que você está vendo, H2O2. O peróxido de hidrogênio é uma substância altamente oxidante, ou seja, ela corrói as superfícies, o interior da célula. Então, para evitar que essa substância cause esse problema para a célula, essa enzima ela degrada a água oxigenada, gerando gás oxigênio e água. Tudo bem? Os glioxissomos, pequenas vesículas ricas em enzimas que oxidam lipídios. E olha que importante função, os glioxissomos são muito comuns em vegetais, de maneira mais específica, dentro das sementes onde a gente tem o embrião. E sabe qual é o papel deles? Promover a nutrição do embrião vegetal no interior da semente. Como? Dentro das sementes, a gente vai encontrar o material de reserva do embrião, que é o endosperma, normalmente na forma de lipídio. Só que para o embrião executar o metabolismo, esse lipídio tem que ser convertido em carboidrato. E esse é o papel das enzimas dos glioxissomos. Esse é o papel do glioxissomo. Tudo bem? Para finalizar, temos os vacúolos. Os vacúolos já são organelas de tamanho maior, apesar que em células animais a gente pode encontrar pequenos vacúolos temporários, como o vacúolo digestivo, o vacúolo nutritivo, tudo bem? Mas normalmente são grandes bolsas, grandes vesículas, que têm duas funções básicas. Uma, promover armazenamento de água e sais minerais, isso é muito comum em células vegetais, e outra, a osmorregulação, ajudar a controlar o teor de água e sais na célula, contribuindo para os fenômenos de osmose. E daí eu chamo sua atenção para quê? Isso é importante na célula vegetal, mas também é muito lembrado lá nos protozoários de água doce, no caso do paramécio, onde lá a gente tem um tipo de vacúolo muito interessante chamado de vacúolo pulsátil ou contrátil, que sempre que enche de água, expulsa a água para fora da célula.
Tudo bem? Vou apagar de novo e volto com os últimos exemplos. Muito bem, para a gente encerrar então, chegamos nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Eu quero nesse momento agora, antes de falar de cada uma delas, chamar sua atenção para a observação que eu coloquei aqui no final. Davis, o que é a hipótese endossimbiótica? Uma pesquisadora e sua equipe, uma pesquisadora chamada Lynn Margulis, ou Lynn Margulis, lá nos Estados Unidos, na década de 90, ela sugeriu que mitocôndrias e cloroplastos já foram no passado bactérias que em um certo momento da evolução das células eucarióticas foram englobadas e passaram a viver dentro das células eucarióticas. No caso, as células eucarióticas que englobaram apenas mitocôndrias deu origem aos eucariotos heterótrofos e aquelas células eucarióticas em formação que englobaram mitocôndrias e cloroplastos deram origem aos eucariotos vegetais que nós temos hoje. Tudo bem? Estou chamando a atenção disso, sabe por quê? Ela se fundamentou para lançar essa hipótese em 3 importantes fatores. Primeiro, ambas têm dupla membrana envolvente, sugerindo que ela teria uma membrana própria, lipoproteica, e uma outra membrana resultado do engolfamento, tá? Ou seja, do englobamento. DNA próprio, as duas têm, sugerindo que elas já foram células no passado, e ribossomos próprios, ou seja, dizendo que ambas organelas seriam equivalentes a bactérias que viviam no passado de maneira livre e que foram então englobadas e passaram a viver de maneira simbiótica dentro das células eucarióticas. Tudo bem? Falando de maneira mais específica, as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular. Respiração celular é aquele processo de oxidação da glicose com o uso de oxigênio, com formação de gás carbônico, água e liberação de energia. Então, o papel da respiração celular é extração de energia a partir da glicose. Tudo bem? Já o cloroplasto, veja que ele tem uma outra característica interessante, que é a presença de clorofilas e outros pigmentos. Pigmentos esses que dão à planta a capacidade de absorver, ou ao vegetal, no caso uma alga também, a capacidade de absorver energia luminosa e a partir daí fabricar glicose e outros compostos orgânicos, que a gente diz popularmente que é a capacidade de produzir o próprio alimento. Tudo bem? Então, essas são as 2 últimas organelas que compõem o citoplasma. Beleza? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.